Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João, eu venho trazendo mais um vídeo para o canal que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14. O título da mensagem é A Cura da Sogra de Pedro. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desde que estava de cama e com febre, e tocou-lhe a mão. A febre o deixou e ela se levantou e o servia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, primeiro aqui nós temos que entender que aonde Jesus chega e também os seus servos que recebem de Jesus este mesmo poder de cura, de libertação, onde Jesus chega há um processo de mudança, de libertação primeiramente, meu irmão, porque não há libertação, não há mudança sem libertação, quer dizer. Então, primeiro tem que haver uma libertação. Não tem como a pessoa mudar se ela ainda não é liberta, meus irmãos. E quando Jesus entra, há uma cura aqui na sogra de Pedro, Quando Jesus estendeu sua mão e viu a sogra deste que estava deitada na cama com febre, meus irmãos, enferma há muitos dias. E ele só tocou a mão e a febre deixou. Ele só tocou a mão nela e ela se levantou, meus irmãos. Então, quem crê no Senhor Jesus Cristo, ele diz: aquele que crê em mim fará obras iguais ou obras ainda maiores do que eu fiz. Então, se realmente a pessoa crê no Senhor Jesus, mas é crer e obedecer, crer de todo o coração, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que ama a Jesus, ele verdadeiramente obedece os mandamentos. Então, não importa o que aconteça, ele obedece aos mandamentos, porque ele ama ao Senhor Jesus. Não importa o que ele perca por isso, por obedecer, não importa, meus irmãos. O que importa é que quando recebemos do Senhor Jesus, nós recebemos também poder. E ele disse: e eu vou lhe dar poder para que sejam minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Então, a pessoa que recebe os dons do Espírito Santo, a pessoa que busca o Espírito Santo, ela recebe poder de cura, de libertação. E aqui diz, meus irmãos, no capítulo 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Então, meus irmãos, nós temos que ir atrás dessas pessoas endemoniadas, estender as mãos, mandar sair esses espíritos imundos em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele fica andando por lugares áridos, a Bíblia diz, mas se ele encontrar a casa vazia, ele volta e ainda traz mais 7. E esses espíritos imundos, meus irmãos, só querem destruir a nossa vida, só querem dominar a nossa mente, porque quando nós damos brechas para esses espíritos imundos entrarem através do pecado, através da desobediência a Deus, eles tomam a nossa mente, meus irmãos, trazendo perturbação. Isso é bíblico. Ele veio para matar, roubar e destruir. É como se a pessoa não tivesse mais domínio das suas ações, da sua mente. Ele como se ele tomasse a mente daquela pessoa e a pessoa não tem mais o domínio próprio. E os espíritos imundos, meu irmão, também trazem inquietação na alma. Porque aqui diz que quando ele sai, ele não volta só, ele traz mais 7. E o endemoniado gadareno também, ele tinha uma legião. Quando Jesus perguntou, meus irmãos, para ele quantos tinham, ele falou que tinham muitos, Então é exatamente isso que acontece, porque eles não ficam só, eles sempre chamam mais. Eles podem sair, um pastor pode orar, um homem de Deus, um líder espiritual pode orar, mas se a pessoa voltar para as mesmas práticas de desobediência a Deus, para o pecado, eles voltam e trazem mais. E eles dominam a mente da pessoa, as ações.
meus irmãos, e ele veio só para destruir a vida das pessoas, essas entidades, esses demônios. A intenção desses demônios é só levar a tua alma para o inferno, meu irmão. E aqui diz aqui, ó, e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por o profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, quem traz doença, meus irmãos, é o pecado, é demônios. Demônios colocam doença no corpo da pessoa. Você vê aqui que quando ele disse, estendeu a mão para a sogra de Pedro, ela foi liberta, ela foi curada na mesma hora. Então, quando a pessoa não tem uma libertação, infelizmente a casa está aberta, né, para demônios. E os demônios, quando entram, eles trazem doença, sofrimento, perturbação, inquietação, destruição, né, porque eles vieram para isso. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E como Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores, quando nós recebemos o Filho e somos obedientes, o nosso corpo, meus irmãos, ele tem uma blindagem. E o que é essa blindagem? É o Espírito Santo. Porque quando esses espíritos vêm e vê a casa vazia, eles entram, mas quando ele vê a casa cheia, eles têm que bater em retirada. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele é o mais valente. Há um valente, que é esses demônios que entram dentro da pessoa, mas quando eles vão entrar, querer retornar para casa e eles veem o mais valente lá, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, eles têm que bater em retirada, eles voltam com medo, eles não entram mais, porque aquela casa está cheia. E como que você enche a sua casa? Você enche em oração, em jejum, em busca, em obediência, em consagração, principalmente a obediência a Deus e os seus mandamentos. Amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você recebe e você se enche do Santo Espírito de Deus. E quando esses espíritos imundos querem voltar, retornar para a tua casa, que a Bíblia diz, a Bíblia ela remete ao corpo do ser humano como um templo, como uma casa, né, como uma tenda. Então tem que morar algum espírito. Se não morar o Espírito de Deus no seu espírito, infelizmente, meus irmãos, onde não tem o Espírito de Deus, há demônios. Então, se você não se encher de Deus, não se encher das coisas de Deus, infelizmente, os demônios irão voltar para a tua casa, para a tua tenda, e irá te trazer todo tipo de perturbação, inquietação, vai ter domínio sobre a tua mente. Entendeu? Os frutos do Espírito você não vai conseguir ter, que é o domínio próprio, a mansidão, a temperança, porque você vai estar inquieto, porque no teu espírito vai estar entidades, demônios, potestades, principados, né, que são seres dominadores deste mundo, que eles é tipo uma hierarquia que Satanás tem aqui na terra. Principados e potestades nos ares e os demônios, as entidades aqui na terra, perturbando a vida das pessoas, meus irmãos. É os demônios que faz a pessoa ter vícios. É os demônios que faz a pessoa cair em vícios, em bebida, em prostituição. É os demônios que te faz tomar atitudes impensadas. Eles dominam a tua mente, meus irmãos. Não estou tirando aqui a culpa do ser humano, mas sim você é influenciado por espíritos maus. Porque, meus irmãos, quando você não se enche de Deus, infelizmente, os demônios tomam conta da tua mente. E você acaba fazendo coisas que você não queria fazer, meus irmãos. Porque a Bíblia é bem aqui clara ao dizer que quando a nossa casa é habitada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, os frutos do Espírito é a paz, é o domínio próprio, é a mansidão, é a temperança. E quem serve a Deus dá esses frutos. Agora, quem não serve, infelizmente, abre espaço na sua casa para esses demônios entrarem. E quando esses demônios entram, meus irmãos, infelizmente, eles realmente devastam a vida da pessoa, porque leva a pessoa a fazer todo tipo de torpeza, de práticas que não agradam a Deus. Infelizmente, meus irmãos, vai se tornando cada vez ali um estado pior, né? A Bíblia diz que quando o demônio sai, quando ele volta e vê a casa vazia, o estado deste homem ele fica pior do que o primeiro estado. Imagina isso acontecendo recorrentemente, várias vezes. Então, tem um nível
que o ser humano pode chegar realmente assim um nível assombroso, né? Como o endemoniado gadareno, que tinha legiões, várias legiões de demônio, com mais de 7.000 demônios ali nele. Então, olha como o espírito da pessoa deve ficar pesado, oprimido. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito Santo ele aformoseia o rosto, mas quem, infelizmente, a sua casa é habitada por demônios, a pessoa fica oprimida, abatida, né? A pessoa sente o peso de carregar esse mal, né? Esses espíritos malignos dentro de você, meus irmãos. Então, por isso que é muito importante nas igrejas, cultos de libertação, oração forte, jejum, campanha de libertação. A gente tem que entender, meus irmãos, que é muito importante essa área. Muitas vezes a pessoa acha que é salva, mas muitas vezes ela não é nem liberta ainda das suas más práticas, né? Ainda não houve ali realmente um processo de cura, de libertação da alma, né? Infelizmente, sua alma ainda está sendo dominada, o seu espírito ainda está sendo dominado por entidades malignas. E a pessoa muitas vezes quer realmente ali servir a Deus, mas não houve ainda um processo de libertação. Então é muito importante, meus irmãos, esse trabalho de libertação nas igrejas, porque antes da pessoa ser salva, primeiro ela precisa ser liberta. Porque Satanás, infelizmente, onde ele tem espaço, ele não é igual Jesus, meus irmãos. Satanás, ele é ele não é igual a Jesus, que Jesus ele quando ele quer entrar numa pessoa, a pessoa tem que deixar. Satanás não. Se ali não tem o Espírito Santo, ele entra mesmo ali à força, sem perguntar, e ele traz os demônios, e ele entra no corpo da pessoa. Então, Satanás, meus irmãos, ele faz realmente a pessoa se sentir, né, que não é digna, a pessoa se sente escrava das suas vontades, achar que não pode ser liberta daquilo, mas assim um que pode libertar, meus irmãos. A ONG, o nome dele é o Leão da Tribo de Judá, meus irmãos. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo, é o libertador. Só ele tem o poder de libertar a tua alma dos demônios. Só ele, só através dele, os demônios batem em retirada, porque o nosso Deus deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus venha ser glorificado, e só através do nome dele, todos os demônios, todas as entidades batem em retirada, e sai da tua tenda, do teu corpo, te dá paz. E quando ele entra e você se enche dele, você sente a paz que excede o entendimento, e você é guiado pelo Espírito Santo, e a tua vida começa a dar certo, meu irmão. Até o que era para dar errado dá certo, quando você é liberto dos demônios e se enche do Espírito de Deus. A paz do Senhor Jesus. Deixe o seu gostei.